Olá pessoal, espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês, seja muito bem-vindo. E na dica de hoje vamos falar da função zip no Python. E qual que é a finalidade da função zip? Ela tem a finalidade de combinar elementos de dois ou mais iteráveis. Lembrando que eles são as nossas listas, as nossas tuplas, as nossas coleções, os nossos dicionários. E como que é feita essa combinação? Essa combinação é feita através de pares ordenados. Tomando como exemplo aqui a nossa lista que foi criada, criamos duas listas, uma chamada nome e a outra chamada idade. A combinação dos pares ordenados é feito de maneira ordenada, como propriamente dito, Ele vai pegar o primeiro índice do elemento da primeira lista e combinar com o primeiro índice do elemento da segunda lista. Aqui no caso, para exemplificar, ele vai pegar o índice 0 da minha lista nome e combinar com o meu índice 0 da minha lista idade. Da mesma forma, ele vai pegar o índice 1 da minha lista nome e combinar com o meu índice 1 da minha lista idade e assim sucessivamente. Por isso que a criação ela se dá por pares ordenados. E se tiver mais listas aqui envolvidas nessa aplicação da função zip, ele pegará também aí os índices da primeira, da segunda, da terceira lista e assim sucessivamente. Então, partindo para a prática, como que funciona a função zip? A função zip nada mais é do que a relação entre os iteráveis. Chamamos aqui a função zip e depois mostramos para a nossa função quais são os iteráveis que ele irá criar essa combinação, que ele irá criar esses pares ordenados. Para o nosso exemplo, vamos criar uma variável chamada lista underline combinada, que receberá a nossa função zip e na sequência passaremos os dois iteráveis que nós temos, o nome e a idade. E o nosso objetivo é verificar o nome da pessoa e a idade da pessoa respectivamente. Então vamos chamar o nosso primeiro iterável, que é a nossa variável nome, a nossa lista de nomes, e na sequência exibiremos também a nossa lista de idades. O que está sendo feito na aplicação dessa função zip? Aplicamos a função zip e ele vai fazer a combinação da minha lista de nomes com a minha lista de idades. E o resultado será sempre o nome e a idade. E aqui a gente transforma essa combinação em um objeto tipo zip. Então, para que ela seja exibida de forma de lista, teremos que fazer essa combinação do tipo de lista. E como que é feito aí o processo de transformação numa lista? Vamos chamar a nossa variável lista combinada novamente, igual. Agora a gente chama a função list no Python para fazer a transformação daquele objeto zip num objeto list. Vamos chamar aqui então a nossa lista combinada novamente. Então ele vai fazer essa aplicação e na sequência vamos dar um print para exibir esse resultado da lista combinada. Ponto importante aqui, pessoal, o resultado dessa função que a gente acabou de aplicar, ela vai retornar aí como output, como um resultado, uma lista de tuplas. E essas tuplas, elas são aí o resultado da aplicação da função zip na combinação entre a lista de nome com a lista de idades. Beleza? Então vamos printar a nossa lista combinada para ver o resultado. E quando a gente executa esse comando, nós temos o resultado aqui embaixo. Então ele exibiu uma lista conforme havia dito, com o meu nome e a minha idade. Lembrando que a ordenação acontece de índice por índice entre as listas, Exemplo, Lúcio vai receber 41, Mauro vai receber 40, Chilene vai receber 37 e o Nicolas 11. E é exatamente isso que acontece. Lúcio recebe 41, o Mauro 40, Chilene 37 e o Nicolas 11. Então ele vai pegar o primeiro índice da lista nome com o primeiro índice da lista idade e assim sucessivamente. E um ponto interessante também, pessoal, que a gente pode aplicar aqui um laço for, um loop, para fazer a varredura dessa lista combinada, para verificar todos os pares ordenados que foram criados ali quando nós aplicamos a nossa função zip. Vamos ver como que fica o resultado desse laço for? Vamos chamar aqui o laço for, vamos definir uma variável chamada elementos e lista combinada, beleza? 2 pontos, o que a gente vai fazer? Então vamos selecionar esse código, vamos dar um F9 para executar somente esse comando e vamos ver o resultado. E olha que legal, pessoal, nós temos aí o resultado dos pares formados lá pela função zip de maneira empilhada. Lúcio 41 anos, Mauro 40, Chilene 37 e Nicolas 11. Beleza, pessoal? Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês apliquem aí nos seus comandos, nos seus códigos e até a próxima dica. Grande abraço!